Para quem hoje olha, observa a Lima Cleaning Service limpa, organizado, estruturada, preparada para atender aos nossos clientes que vêm de vários lugares dos Estados Unidos. Não imagina a luta, o que foi em montar essa empresa e acreditar que sonhos existem para as pessoas que persistem, acreditam em Deus e a vontade de ajudar o próximo. Será uma minissérie não de muitos capítulos, mas de muita história para contar. E tirar as dúvidas de muitas pessoas que acham que montar uma empresa de limpeza nos Estados Unidos é uma coisa simples, fácil e tranquila de resolver. Ficou curioso? Então, roda aí. Olá, meus queridos, seja bem-vindo aqui ao meu canal do Edson do Alabama e vamos dar início à nossa nova minissérie, A História da Lima Cleaning. Para quem recorda, no último minissérie que eu lancei, que foi o desafio de retornar aos Estados Unidos, eu tinha contado no último capítulo em que eu tinha sido demitido da empresa da minha irmã, e ela pelo menos ofereceu para mim uma nova propriedade para que eu pudesse acreditar em que eu poderia talvez montar uma pequena empresa de limpeza. Isso daí eu tive que abrir, como autônomo na prefeitura da cidade de Gulf Shores, uma coisa barata que custou $100 por aí, uma coisa parecida, onde ela mesma ofereceu me ajudar a preencher a papelada, a documentação, e enfim, quando foi em fevereiro de 2019, a Lima Cleaning estava lançada. Apenas eu era o único funcionário. Joelma continuava trabalhando com a minha irmã, e o meu trabalho todo foi limpar uma propriedade de 3 quartos e 3 banheiros, um apartamento pequeno de uma família que tinha a casa como época de temporada. Eles só vinham na alta temporada. E há muitos anos eles estavam com a mesma housekeeper, mas não estavam felizes demais com o serviço que ela apresentava. E eu acreditei. Preço? Bom, eles me pagavam $120 para eu fazer aquela limpeza, onde eu tinha que, além de limpar o normal, o básico, banheiro, trocar lençol, trocar toalha, aspirar, mopar. Quando eu falar esse termo mopar, porque são muitos termos que nós criamos aqui na língua portuguesa ou inglesa, quer dizer passar o pano de chão. Eu teria que, ao mesmo tempo, na propriedade, ter que lavar as toalhas, os lençóis, se estiverem sujos, e deixar tudo bonitinho. Comecei acreditando nisso aí, e aos poucos foi aparecendo uma indicação que não foi bem uma indicação. Foi o seguinte: existe uma empresa aqui nos Estados Unidos em que eles oferecem às pessoas que estão começando a abrir uma empresa clientes que estão cadastrados. Então a Lima Cleaning surgiu, os caras entram em contato com você, normalmente é isso que acontece, eles vão atrás de você. Eu acho que eles conseguem através do cadastro, da prefeitura da cidade, que foi criada uma nova empresa, e dependendo do que eles estão precisando de cliente, eles oferecem os serviços, dizendo que eles tinham, certos clientes novos para a nova empresa, dizendo que bastaria acreditar na empresa, que eles teriam os clientes já certos e que a gente pagaria no começo uma taxa
um valor que eu não lembro se é 30% ou era 40%. Era uma coisa assim que eles pediam para que pudesse ele divulgar a minha empresa. Enfim, eu topei, eu paguei o valor para essa empresa divulgadora e eles já mandaram para mim um cliente que era aqui em Orange Beach, um apartamento de 2 quartos e 2 banheiros, e o cara contactaria comigo, pagaria-me direto o valor, aquela coisa toda, e foi acontecendo. Eu sei que eles passavam para mim não só clientes que tinham casas de temporada, como também casas de pessoas que moravam na cidade. E eu tinha que topar tudo. Eu não tinha que essa opção de escolher, tipo, não, eu só aceito casas de temporada. Não, eu precisava de dinheiro. Eu precisava que o nome da empresa aparecesse, já que eu era sozinho, né? E Joelma tinha o serviço dela. Joelma continuava fazendo as limpezas das casas privadas que ela tinha, mas tem que atender a demanda da empresa da minha irmã, já que estava em ascensão a empresa dela. Então foi aparecendo 1, 2, 3, 4 clientes, 5 clientes, em tanto casas privadas como casas de temporada. E eu percebi que para realmente eu crescer, eu teria que ter um certo dinheiro, que não era muito que eu tinha, para comprar um jogo de lençol, um jogo de toalha, sempre duplo, porque teria que ter um em casa, guardado, e um na propriedade em que estava sendo alugada. Porque quando eu mesmo ia levar e eu mesmo ia trocar tudo, então bastava eu trocar, fazer a limpeza na propriedade e ir embora. Então, em média, para eu fazer uma bag, que você já sabe o que é bag, né? Das propriedades, que eu coloco as coisas dentro, que é isso que eu estou fazendo aqui agora, fazendo uns amentos, comprar essas coisinhas aqui, que vocês estão vendo, tudo de dinheiro. Em média, eu gastaria em torno de 250 a 300 dólares por cada bag grande para a propriedade em que eu negociasse para trabalhar comigo. Eu aproveitei, eu tinha um bom cartão de crédito, comecei a usar o cartão de crédito comprando as coisas e depois eu pagava o cartão aos pouquinhos para poder normalizar a minha vida financeira. Minha irmã, de vez em quando, ela não estava bem com um cliente ou outro, estressou por um motivo qualquer lá, e perguntava, né, se a gente não aceitava, né, essas propriedades com que ela não estava dando certo. Então, de vez em quando, ela mandava uma ou outra propriedade para a gente, e a gente assumia e foi crescendo. Só que era assim o esquema. Joelma trabalhava de dia, onde pela manhã cedo ela saía para fazer uma limpeza de uma casa particular, uma casa privada, né, como housekeeper. Depois de meio-dia, ela prestava os serviços à minha irmã, fazendo inspeções e checando como estava indo as limpezas com as housekeepers da equipe dela. E à noite, ela entrava no terceiro turno. Isso, ela teria que lavar, secar, dobrar e fazer a bag das propriedades que eu estava acumulando, que eu estava conseguindo, já que eu já limpava o dia inteiro as propriedades que apareciam e ela fazia isso. E tudo isso começou, não foi aqui não, nesse galpão bonitinho aqui que você viu no começo, né, da empresa não. Isso tudo começou lá em casa. A gente não tinha dinheiro para alugar um galpão pequeno, muito menos um grande feito esse. Custava dinheiro pra gente, sabe? E a gente, o que a gente fez? A gente comprou um kit de máquina de lavar e secar nova, acoplamos com as outras duas que a gente tinha em casa, que acho que vocês já viram aqui em um vídeo meu aqui no canal, eu mostrando a minha casa como é que é, e servia para isso. Era assim o nosso trabalho. E foi assim que aconteceu durante o ano em 2019 inteiro, tá?
Eu comecei a crescer, comecei a aparecer mais gente. Quando era vendo, eu estava aos sábados e domingos atarefado. Joelma, quando poderia, estava comigo fazendo limpeza também. E muitas das vezes a minha irmã pediu um help meu para ajudar ela, porque não atendia muito a demanda, entendeu? E eu, com bom carinho e atenção, recorri à minha irmã. E foi assim andando. Foi andando. E nesse período, já encerrando a temporada, passando de 2019 para 2020, Joelma pediu uma demissão para minha irmã, que ela queria apenas ficar trabalhando comigo. Pois Joelma acreditava no meu trabalho, porque a empresa começou a crescer, onde eu, sozinho, estava dando conta dos serviços e que eu ia precisar de alguém para dividir comigo, porque nós dois trabalhamos juntos, nós poderíamos muito bem obter mais casas e chegar a fazer mais limpezas em um único dia, principalmente quando chegavam aos sábados e domingos, que era o negócio, a coisa. Nessa história, tudo indo muito bem, eu cheguei para a Joelma e disse assim, a gente tirou as férias e nós fomos passar uns dias em Nova York. E eu disse a ela assim, Joelma, eu acho que a gente precisa pensar em investir, em crescer a empresa. Por que eu dizia isso? Porque durante o ano de 2019 para 2020, apareceu um cara que ele era uma imobiliária pequena, ele estava começando a ser um cara de imobiliária, ele nunca tinha trabalhado com isso, em um carro de americanos, e eles tinham 2 casas para nos apresentar para fazer limpeza na próxima temporada que viesse, essa é 2020, dizendo que acreditava muito na Lima Cleaning, porque sabia de referências do nosso trabalho por onde ele morava. Ele morava numa ilha particular que tem aqui próximo, onde mora gente que tem muito dinheiro, tem muita posse. E ele acreditava que nós éramos capazes, entendeu, de crescer. E nessa reunião ele apenas disse, ó, quando for a partir de fevereiro de 2020, eu já vou estar disponível com 2 casas para vocês, tá? Para vocês limparem. E se tudo der certo, eu consigo mais 2, já começo com 4. E aí hoje podem crescer. E eu acreditei na palavra do cara. Confiei nele. Que ele estava comprando uma pequena franquia. Pequena franquia não, uma grande franquia de uma empresa chamada iTrip. É uma rede que tem em quase todos os Estados Unidos, onde eles oferecem casas de temporada para o pessoal curtir durante o verão. E esse cara acreditava na gente. E eu cheguei para o João e disse em Nova York, né? Já estava de férias, João. A empresa está crescendo. Esse cara aí é a primeira imobiliária que está interessada na gente, tá? Que quer fechar um acordo com a gente. E a gente precisa alugar um canto. A João pegou isso, mas você é louco. A gente só tem o que? 6 propriedades, certo? Assim, de aluguel. E você já quer alugar um ponto comercial? Eu disse, pois é, já, mas eu quero acreditar nisso, porque quando chegar a temporada, quando for em março de 2020, a gente pode correr o risco de esse cara que está nos dando hoje para começar 2 casas, ele ter um boom, ele crescer e a gente não ter aonde alugar o que a gente quer. Porque aqui é assim, quando aqui é baixa a temporada, você consegue alugar os imóveis mais em conta aqui na região. Acho que todo mundo é assim, né? Quando começa a temporada em qualquer lugar, tudo sobe preço. E a única chance que a gente tinha era acreditar que a gente poderia alugar um ponto comercial. E foi aqui
onde tem um marketplace aqui chamado Wolf Bay Plaza, aqui em Orange Beach, onde minha irmã já teve uma suíte da empresa dela de limpeza aqui antes, que eu acreditei no sonho. Joelma, claro, ficou desconfiada, achando que não ia dar certo, porque a Joelma sempre foi muito assim, desconfiada com as coisas da vida, mas eu acreditava que a gente iria conseguir. E eu entrei em contato com a imobiliária e eu perguntei quanto custaria, né, o aluguel de uma suíte pequena, feito uma das que eu tenho aqui, de 600 square feet, né? Eu não sei dizer quantos metros quadrados são, como corresponde a 600, mas é o que tinha lá. O cara dizia que o valor era, por coincidência, $600, mais a taxa de fosse da associação, sairia em pouco dos 700 e poucos dólares por mês. A gente tinha esse dinheiro para poder alugar, mas não é só alugar a sala comercial, tá? Não é só isso. Você pode até ver na foto aí, onde a gente alugou, vazio, né? Então não é só isso, é alugar, mas você está vendo a estrutura aí atrás, que tem estante, que tem fronha, lençol, toalha, também teremos que comprar. E o que eu tinha somente disponível naquele momento para mim, para começar, era um cartão de crédito, que na época tinha um valor de, acho que $6.000 por aí, é o limite que eu tinha. E eu comprei algumas estantes, comprei alguns lençóis, algumas toalhas, enfim. Esses amenities aí que vocês estão vendo, papel higiênico, eu estou trabalhando aqui, bonitinho, para que pudesse consolidar a empresa, né? Mandei fazer uma plaquinha, mandei fazer minha primeira camisa da empresa, acreditando na Lima Cleaning, e anunciei no YouTube não, anunciei no Facebook, que é uma propaganda muito forte aqui na região, que a gente estava aberto para novos clientes. Nessa história, chegou o mês de fevereiro de 2020, a gente esperando o cara que nos ofereceu, né, a casa, né, da propriedade, aquela coisa toda. Chegou fevereiro e o cara ainda dizia que as casas não estavam prontas. E eu fiquei naquela, disse, e agora? Como é que vai ser que a gente vai pagar a conta do mês de março que está vindo? Porque eu estava contando com o dinheiro que ia receber em fevereiro das propriedades que o cara ia me dar para eu poder pagar março, né? Era tudo isso aí. Mas nisso surgiram uma situação. A minha irmã, ela estava insatisfeita de uma imobiliária de médio porte daqui da cidade, lá em Orange Beach, lá em Gulf Shores, por um problema lá, insatisfação, que os caras eram muito bagunçados e aquela coisa toda, e eles tinham duas propriedades com minha irmã. E minha irmã resolveu dispensar essa imobiliária. A imobiliária ficou pé da vida, né? Com minha irmã. E agora, como é que vai ser? E os caras ficaram assim, enchendo o saco da minha irmã. Nessa história, minha irmã disse assim, eu tenho meu irmão, o Edson. Ele acabou de abrir uma empresa de limpeza chamada Lima Cleaning, tá? Ele já começou, já tá no mercado. E eu posso passar o telefone dele para vocês e vocês começam a conversar. Nisso aí, os caras imediatamente entraram em contato comigo. E queriam uma reunião, queriam saber como é que era a empresa, queria saber como é que funcionava o sistema de lavagem, queria saber se nós tínhamos inspetores para checar a limpeza feita, né, por nossa empresa. Eu disse que tudo que ele falou, todos esses pré-requisitos, já atendia na Lima Cleaning.
pois eu tava aí para meter a cara mesmo, entendeu? Sem ter medo do que ia acontecer. E de tabela, eles nos ofereceram 8 casas de uma vez só, enquanto o outro ainda estava conversando com 2 casas. Mas dessas 8, eu só poderia atender 5, porque 3 ficavam numa praia chamada Fort Morgan, que fica um pouco distante, e iria ficar muito contramão para a gente ter que sair, vamos supor, às vezes lá de Orange Beach para Fort Morgan, não ia dar tempo de atender a limpeza, já que somente era eu e Joelma, mais ninguém, entendeu? E tinha uma terceira pessoa que estava com o carro disponível para atender a demanda lá. E ele disse: não tem problema, então eu dou 5 casas para você. E quando ele nos deu a casa, nossa, a gente até o começo estávamos acostumados somente com apartamentos. E a gente deu logo uma casa chamada de Beach Mouse, que inclusive ainda é um cliente nosso. Uma casa simplesmente de 3 pisos, 6 quartos e 5 banheiros. Um trabalhão. Claro que eu e Joelma, nós cuidávamos dessa casa com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação. E claro que o cara, né, o presidente da imobiliária, fez questão de pessoalmente, né, ter certeza que o trabalho nosso era bom. E ele ficou muito satisfeito. E logo após dessas 5 casas, tivemos mais 4 em mão, casas também que eram grandes. Esse dinheiro fez a gente começar a andar, porque cada vez que surge uma casa, é um investimento que tem que ser feito, porque isso aqui, que eu estou montando aqui, é vindo do meu bolso. Então, eu peguei meu cartão de crédito que tinha, estourei o cartão de crédito para poder comprar o material, e depois eu poderia repor meu cartão de crédito. E fomos começando a acreditar. Nessa história, uma empresa que temos convênio, uma empresa de aplicativos que nos orienta o horário em que a limpeza foi começada. A gente sabe quando a housekeeper começou, o horário que a housekeeper terminou a limpeza. A gente sabe que terminou o serviço, você vai lá inspecionar. Alguma reclamação, a gente manda via foto nesse aplicativo para a imobiliária. Chegou pra gente o cara da imobiliária, o cara do aplicativo, né? Simpatizando com a gente, disse assim: Edson, ó, eu tenho uma amiga minha que ela tá procurando empresas pequenas, feito a sua, de limpeza, para tomar conta, limpando um condomínio. A palavra-chave é essa, um condomínio. Condomínio, estou dizendo, não é um apartamento não, é um condomínio de 22 propriedades. E ela está investigando. E eu quero saber se eu posso indicar vocês, porque eu tenho visto que vocês fecharam com uma imobiliária de médio porte, estão crescendo e vocês têm força de vontade. Então, eu posso indicar vocês? Eu disse: claro, pois não. E nós ficamos na expectativa dessa chamada. Dito e feito, deu menos de 48 horas, a gerente geral desse condomínio nos chamou para uma entrevista. E Joelma perguntou logo: amor, se a gente for aceito, onde é que nós vamos arrumar dinheiro para comprar 22 bags? Na verdade, não é 22 bags, né? Como eu disse no começo do vídeo, é sempre 2 bags para cada propriedade. Então, seriam 44 bags para a gente comprar. Nem é que arrumar dinheiro se o seu cartão de crédito já estourou, para ter que complementar, né? A fazer um complemento. Depois que ela lançou essa pergunta, eu conto para vocês no próximo capítulo qual foi a solução que eu tive se a gente fosse aprovado
nesse condomínio. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo. Comentem aí, tá? E farei aquele esquema de sempre. Sempre nas quintas-feiras eu lanço para vocês um capítulo daqui da minha minissérie A História da Lima Cleaning, tá? Aqui não é Netflix, que você recebe os capítulos uma vez só. Eu tenho que fazer devagarzinho, porque está começando a nossa temporada de 2025. Acabei de chegar nas séries, estão vendo eu aqui ainda bronzeado. E eu não vou ter muito tempo para dedicar muito para o canal. Quer dizer, vamos ter vídeo no canal, mas fazer todos os capítulos de uma vez só para vocês. Mas toda quinta-feira você recebe um capítulo da nossa minissérie A Lima Cleaning. Falou, gente? Vocês ficam aí. Aquele abraço.